amores, bom dia. Hoje, dia 26, né? Quarta-feira, 26 de agosto. Rapidinho, está passando o mês. Falo de novo. Mas vamos lá, 26 de agosto de 2020, quarta-feira. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de ciências também, né? Do terceiro bimestre, começando na página 3. Nós vamos falar o que hoje? Vamos falar sobre a biosfera. Nós já estudamos um pouquinho, né, disso no último semestre, porque nós falamos sobre a atmosfera, hidrosfera, a litosfera, tinha esquecido. Então nós falamos um pouquinho sobre algumas das esferas terrestres, né? E o que seria a biosfera? A biosfera, ela vai incluir vários das esferas terrestres. Ela vai englobar várias esferas. A biosfera está presente na verdade, a atmosfera, litosfera, hidrosfera, todas elas vão estar presentes na biosfera. Todas elas vão fazer parte da biosfera. Por quê? Biosfera, ela vai representar qualquer esfera terrestre que tenha vida. Porque a atmosfera é considerada também biosfera. É o ar. A atmosfera não é o ar? Existe vida no ar? Claro, gente, que existe. Bactérias, esses ácaros, coisas que são microscópicas que a gente nem vê, está no ar e tem vida. Então, a atmosfera também faz parte da biosfera, porque existem pequenos micro-organismos que estão presentes no ar. Então, existe vida no ar que nós respiramos, tá bom? A hidrosfera, gente, hidrosfera é água. Então, existe vida na água? Óbvio. Peixes, algas, corais e diversos tipos de animais, plantas. E na litosfera, que é a Terra, né, onde fica a Terra, existe vida na Terra? Claro que existe também. Os fungos vivem ali, alguns animais que ficam enterrados, né, como as minhocas. Então também existe vida na parte da Terra, na parte do solo, tá bom? Então a biosfera, ela vai englobar todas as outras esferas da Terra, tá bom? Vamos lá. Aqui no livro ele vai falar sobre a divisão da biosfera. A biosfera, ela é dividida em reinos, tá bom? Reinos. Cada reino vai falar sobre um tipo de ser vivo diferente, tipos de seres vivos diferentes, não vai falar sobre apenas um ser vivo. Vários seres vivos pertencem a... Vamos falar primeiro de quais são os reinos, né? Os reinos, eles vão ser divididos em reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae e reino animalia, tá bom? Então, monera, protista, fungi, plantae e animalia são os 5 reinos da biosfera, tá bom? Então, no reino plantae vai falar o quê? Sobre todos os tipos de planta. No reino animalia, sobre todos os tipos de animais. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses reinos, tá bom? O primeiro reino, nós vamos falar sobre o reino monera. O reino monera, ele vai falar especificamente, ele vai englobar todas as bactérias e cianobactérias, tá bom? Então, o reino monera, ele é o reino das bactérias, tá bom? As bactérias, elas podem ser unicelulares, tá bom? O que seria isso? Possui apenas uma única célula, tá bom? Unicelular, e celular, célula, né? Então, unicelular, uma célula, tá bom? Elas podem ser procariontes. Eu não vou entrar muito nesse assunto de procarionte, eucarionte, que vai vir um pouquinho mais pra frente também, porque não é um assunto que vai ser super importante para vocês agora. É um assunto mais complexo, que não vale a pena a gente
aprofundar nisso agora, porque não vai ser relevante para vocês. É um assunto, quando vocês ficarem um pouquinho mais velhos, avançarem um pouquinho mais de série, vai ser um pouco mais aprofundado, porque é um assunto que gera vários outros assuntos. Então, vocês só precisam saber que ela é unicelular, possui uma única célula. Procarionte significa que ela não tem núcleo, tá bom? Basicamente, ela não tem núcleo. As suas células de DNA, elas ficam soltas, tá bom? Basicamente isso, tá bom? E as bactérias, elas podem estar em diversos lugares, né? Podem estar no ar, podem estar em cima de superfície. Elas podem ser decompositoras, ou seja, elas podem decompor alimentos. Quando você coloca um alimento na natureza e ele se decompõe, a maioria das vezes são as bactérias que estão se alimentando daquele alimento ali, e elas fazem com que aquele alimento seja decomposto, tá bom? Apodreça até sumir. Então, decompõe alimentos. Algumas bactérias, elas também têm relação com alguns outros seres vivos, ou seja, ela pode, vamos dizer assim, existem bactérias que são boas, né? E existem bactérias que são ruins. Existem bactérias que fazem bem pra gente, que elas precisam estar presentes, né, nas nossas vidas. Mas também, quando vocês virarem na página 4, existem bactérias que são muito ruins, que podem causar doenças, que podem causar diversas coisas que são ruins para o nosso corpo, tá bom? Não só pra gente, mas pros animais, plantas, qualquer outros seres vivos, tá bom? Então, aqui no livro, na página 4, ele vai dar alguns exemplos que as bactérias podem causar. Elas podem causar doenças respiratórias na gente, elas podem ser parasitas, causadoras de diversas outras doenças, como pneumonia, tuberculose, faringite, laringite, tétano, entre outros, só doença ruim. Então, essas doenças são todas causadas por bactérias, tá bom? Então, resumindo, o reino Monera é um reino que vai falar sobre bactérias, tá bom? As bactérias, como eu falei, elas podem ser boas, elas podem ser ruins, elas podem causar doenças, elas podem ajudar na nossa vida de alguma forma, mas o reino Monera, ele vai falar sobre bactérias, tá bom? Então, o reino protista. O reino protista, ele vai falar sobre, basicamente, o protista diz mais ou menos o que significa, é de protozoários. Mas não só de protozoários, o reino protista, ele também vai entrar as algas, tá bom? Então, o reino protista, ele vai falar sobre algas e protozoários, tá bom? Então, vamos lá. Os protozoários, eles são muito parecidos com as bactérias. Eles são seres que são unicelulares, mas também podem ser pluricelulares. O que são seres pluricelulares? Unicelulares possuem apenas uma única célula. Pluricelulares possuem mais de uma célula. Então, os seres, os protozoários, eles podem possuir mais de uma célula, eles podem ter várias células, tá bom? Os protozoários também, eles podem fazer o quê? Causar problemas. Os protozoários, eles podem ser parasitas e causar diversas doenças, tanto em nós, né, seres humanos, quanto em animais, outros seres vivos. Então, os protozoários, eles podem ser um grande problema, porque assim como as bactérias, eles podem causar doenças também, tá bom? Eu não falei, mas tanto os protozoários como as bactérias, eles são seres autotróficos. Ou seja, eles produzem o seu próprio alimento, eles não precisam ir buscar o seu alimento, eles mesmos produzem o seu próprio alimento. Aqui no livro ele vai dar alguns exemplos de doenças que são causadas pelos protozoários. Aqui, ó, amebíase, toxoplasmose, malária e doenças de Chagas, que é causada por aquele mosquitinho barbeiro, né? Então, são doenças que podem ser causadas pelo protozoário. Aqui na foto, ele tá mostrando para vocês um protozoário. Esse bichinho aqui no meio, ó, bem no centro, é um ser microscópico, assim como as bactérias, você só consegue ver através de um microscópio, porque ele é invisível ao olho nu. Mas os protozoários,
Esse protozoário aqui, ele se chama Trypanosoma cruzi. É o nome dele, bem complicado. Geralmente o nome de bactérias, protozoários, são bem assim, bem complicados de entender. E como aqui já falou, ele é por causa da doença de Chagas, tá bom? Na corrente sanguínea. Ele fica na nossa corrente sanguínea causando, depois de causar, né, algum tipo de doença, via através de alguma doença. Então, o protozoário, ele é isso. Agora, as algas. As algas, elas são extremamente importantes no ambiente onde elas vivem. As algas, elas são aquáticas, né? E elas são extremamente importantes, porque elas conseguem, vamos dizer assim, ser captadoras de se aquele ambiente ele está bom ou se ele está ruim. Aqui na foto, ele mostra, aqui ó, um lago que ficou rosa. Por quê? Esse lago ficou rosa por causa das condições ambientais. Então, quando aquele ambiente está começando a ter algum tipo de prejuízo, as algas, elas soltam uma toxina que faz, né, com que, como existem muitas algas, geralmente quando algum lugar possui alga, ele tem muitas algas, não é uma ou duas algas, são várias. O que faz com que, quando ela libera alguma toxina, praticamente fica visível a olho nu o que ela fez ali. Geralmente é uma coloração, né, que vai mudar naquela água, naquele ambiente aquático. E ela é muito boa por causa disso. Ela avisa, né, tanto os seres que estão vivendo ali, quanto nós, seres humanos, para nós sabermos o que está se passando ali, né? Porque às vezes a gente, não tem consciência do que está acontecendo. E muito do que os outros pensam, que as árvores, né, que são... Gente, nunca falem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é, gente. A Amazônia não é o pulmão do mundo. As árvores, elas precisam de oxigênio também. Lembra que eu já falei disso? As árvores, elas precisam de oxigênio. Então, o tanto de oxigênio que elas liberam, elas consomem de volta. Então, assim, elas não liberam tanto oxigênio assim, igual nós pensamos. A maior parte do oxigênio vem das algas, vem do mar. Então, as algas, elas são as maiores produtoras de oxigênio que nós temos, tá bom? Então, não venha falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque não é, tá bom? São os mares, são as algas. Através das algas que vem a maior parte do nosso oxigênio. Que legal. Alguns de vocês podem já saber, outros não, né? Mas é isso, gente. Esse foi o reino protista, tá bom? O próximo reino que nós vamos falar é o quê? Reino fungi. Gente, o próprio nome já diz. Fungi de fungo, né? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o reino fungi. Então, como eu disse, vamos falar sobre os fungos. Os fungos também, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, eles podem ter uma célula ou podem ter mais de uma célula, tá bom? Juntamente com as bactérias e protozoários, eu vou ler esse pedacinho aqui, ó. Juntamente com as bactérias e protozoários, algumas espécies de fungos são chamadas de micro-organismos. Por quê? Existem fungos que são microscópicos, nós não conseguimos ver também. Então, nós precisamos de um microscópio para conseguir ver aquele fungo, mas aquele fungo existe. Alguns fungos são possíveis nós vermos eles a olho nu, mas muitas das vezes também podem ser que não. Aqui no cantinho tem a foto de um morango. Esse morango, ele tá com fungo, vocês estão vendo que ele tá meio verdinho, tá com algumas manchas. Então, aqui no livro, ele vai dar alguns exemplos de fungos, que tem fungos que são bons, que nós comemos, por exemplo, como o cogumelo, e tem fungos que são ruins, que não fazem bem pra gente. Então aqui, ó, fungos presentes, né? Temos os mofos, que geralmente são aqueles que ficam no pão, são aqueles que ficam nas frutas, né, que dão aquele mofo. É um tipo de fungo, o mofo é um fungo. Bolores, que são aqueles fungos que formam aquelas, tipo umas crostas, feia, né? Então, tem os fungos causadores de doença, como algumas micoses. Então, sabe aquelas micoses de pé,
de dedo, que fica no meio do dedo assim, que fica coçando. Então isso daí é causado por fungos, tá bom? Os fungos, unha também, né? Aquela unha que fica meio esverdeada, fica meio mofada. Então aquilo ali também é causado por fungos. Aqui ele dá 2 exemplos para vocês nessas fotos aqui de fungos que são facilmente identificados. Esse daqui, ó, da segunda foto, aqui, ele se chama orelha de pau, fungo orelha de pau, porque ele parece uma orelha, se vocês olharem ele parece uma orelha, e esse fungo ele parece uma madeira, ele também nasce no tronco das árvores, então ele é chamado de fungo orelha de pau, tá bom? Porque ele também facilita o crescimento, tá bom? Favorecem, né, o crescimento. E cadê? Basicamente isso aqui, ó, os fungos servem de alimento, que foi o que eu já falei pra vocês. O cogumelo, que é aquele fungo que nós comemos, né? Eu particularmente não gosto muito não de cogumelo não, mas tem gente que gosta muito, falam que é muito gostoso, que é esse daqui da primeira foto, que é o mais comum, né? Porque é o mais comum que nós temos assim, porque é o único que a gente come, né? Então, é isso. Próximo reino, reino plantae. O próprio nome já diz, gente, plantae vem de planta. Então, o reino plantae, ele vai falar sobre as plantas, os vegetais. As plantas, elas já são visíveis a olho nu, né? Nós conseguimos ver todas as plantas, por mais que elas sejam pequenininhas, nós conseguimos ver. Então, as plantas, elas são pluricelulares, elas têm várias células, com que fizeram com que elas ficassem maiores, né? Se desenvolvessem melhor. Elas, como eu falei, a maior parte das plantas, elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, tá? Autotrófico produz o seu próprio alimento, ou seja, ela faz através da fotossíntese. Ela pega a luz do sol, ela absorve aquela luz do sol, transforma em energia, libera. Então, todo esse processo chamado de fotossíntese, que é o processo que a planta faz para se alimentar. Virando a página, as plantas, né, elas podem ser encontradas em diversos lugares, podem ser encontradas em pedras e em diversas partes do planeta, né, gente? Aqui tá mostrando alguns tipos de plantas que pertencem ao reino plantae. Ó, nas fotos aqui, ó, nós temos os musgos, as samambaias, araucárias, macieira e, gente, diversas plantas. Aqui tem só 4 exemplos, só isso. Vocês sabem que existem, ó, muitas plantas aí, diversos tipos diferentes, plantas, flores, existem muitas, tá bom? Aqui no finalzinho ele fala assim, ó, musgo e samambaia são vegetais mais simples, tá bom? Já a araucária não chega a formar flores e frutos. A macieira forma flores e frutos e é um vegetal mais complexo. Por quê? Musgos e samambaias, elas são plantas mais simplesinhas, elas não têm tanta complexidade. A araucária, ela é uma planta bem grande, uma planta muito grande, que dá bastante flores, bastante folha, mas ela não dá fruto, então ela tá ali. Agora, a macieira, que é a árvore da maçã, ela dá flor e dá fruto, que é a maçã. Então, é uma árvore mais complexa. Por quê? Ela não só é uma planta, né, uma árvore, assim como a araucária, mas ela é mais complexa que a araucária, porque ela dá fruto. Então, ela precisa ter uma complexidade maior para poder gerar esse fruto aí, porque ela tem que ter flor, ela tem que ter fruto, tem todo um processo que é necessário para que essas árvores e essas plantas elas deem frutos. E o último, mas não menos importante, é o reino Animalia. Animalia, como o próprio nome já diz, né, gente? Animal. Então, o reino Animalia vai falar sobre os animais. Então, aqui, ó, o reino dos animais. Os animais, eles já são diferentes, né? Praticamente todos os animais, eles são heterotróficos. Ou seja, eles precisam, assim como nós, né, somos heterotróficos. O que eu falei? Autotróficos produzem o seu próprio alimento. Seres heterotróficos, eles precisam ir buscar o seu alimento. Nós produzimos se eu ficar aqui parada,
Eu vou me alimentar sozinha? O meu corpo vai se alimentar sozinho, eu não preciso de água, não preciso de comida, não preciso de nada, porque eu mesmo produzo. Não, nós precisamos ir buscar o nosso alimento. Então, os animais, eles também são assim. Eles precisam ir em busca do seu próprio alimento, tá bom? Eles vão caçar, eles vão comer a fruta da árvore, porque tem animais que são herbívoros, tem animais que são carnívoros, tem animais que se alimentam tanto de carne, né, como de frutas, vegetais e diversas outras coisas. Então, tem animais, né, que também são onívoros. Então, os animais, eles vão ser heterotróficos, tá bom? Assim como as plantas, eles habitam diversas partes do planeta, porque não tem animal só em um lugar do planeta. Todos os países têm algum tipo de animal, todo lugar do planeta tem algum tipo de animal, tá bom? Aqui tem exemplo de alguns animais, né? E nós vamos falar um pouquinho mais pra frente desse assunto, que os animais, eles são divididos em 2 grupos. Quase que eu esqueço. Vertebrados e invertebrados. Então, os animais, eles são divididos em animais vertebrados e invertebrados. Vertebrados possuem coluna vertebral e invertebrados não possuem coluna vertebral. Um pouquinho mais pra frente, né, algumas matérias, alguns conteúdos à frente, deixa eu ver. Ó, o próximo conteúdo não. É o nosso terceiro conteúdo, se eu não me engano. Terceiro conteúdo. Então, hoje nós estamos falando de biosfera, vamos falar de plantas e depois vamos falar sobre animais vertebrados e invertebrados, tá bom? Então, basicamente é isso. O reino animais é o reino dos animais que produzem o seu próprio alimento. Eles habitam diversas partes do planeta e eles são divididos em vertebrados e invertebrados, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente disso, beleza? Então, a biosfera, no geral, ela é isso. Ela é toda a parte que tem algum ser vivo, seja bactérias que ficam no ar, seja fungos que ficam em alimentos, que ficam também, são microscópicos, seja animais que vivem na terra, que vivem na água, plantae também que vivem na água, que vivem na terra, procariontes, que são as algas, que também vivem na água. Então, a biosfera, ela vai ser isso. Qualquer parte do planeta que tenha vida faz parte da biosfera, tá bom? Façam os exercícios da página 7, 8 e só rapidinho, gente. Página 7 e 8, vocês vão fazer os exercícios e também não esqueçam de fazer os exercícios do conteúdo que eu vou passar na plataforma, beleza? Então é isso. Não esqueçam de copiar o conteúdo no caderno e de responder atividades também no caderno. Eu vou passar um trabalhinho relacionado a esse conteúdo que eu estou passando hoje para vocês, que é da biosfera, tá bom? Que vocês vão me entregar na próxima semana, beleza? Então eu estou passando esse conteúdo hoje, no dia 26, e vocês vão me entregar esse trabalho no dia 2, beleza? Então, dia 2, vocês vão me entregar o trabalho que eu vou deixar disponível na plataforma, juntamente com o conteúdo que é para vocês copiarem no caderno e fazer a atividade do livro, que eu falei, página 7 e 8, e a atividade que está na plataforma. Então, um beijão, eu amo vocês, até amanhã e tchau, tchau!